Olá, eu sou a Gabriela e hoje eu te convido a pensar comigo sobre a leitura na educação infantil. Primeiro, eu gostaria de dizer que quando falamos em leitura na educação infantil, imediatamente eu percebo que algumas pessoas dizem: leitura na educação infantil? Que coisa mais inapropriada! As crianças na educação infantil precisam brincar. Eu concordo plenamente, as crianças precisam brincar, mas também elas precisam e podem fazer tantas outras descobertas na educação infantil. Realizarem aprendizagem e conhecerem, vivenciarem muitas outras experiências. Quando eu falo de leitura na educação infantil, eu não estou necessariamente falando de leitura de palavras, de letras. Tem uma autora colombiana, Maria Emília Lopes, que tem um texto publicado na coleção Leitura Escrita na Educação Infantil, o caderno 4, que é denominado Bebês como Leitores e Escritores, diz o seguinte: ler é uma atividade muito mais ampla do que ler livros, ler letras ou ler palavras. Atribuir sentido começa precocemente na vida da criança. O esforço para interpretar acontece desde o nascimento. A mãe ou outro adulto que cuida e educa do bebê vai dando sentido às suas necessidades, aos seus incômodos. Quando traduz em palavra, por exemplo, dizendo: "Tá com fome? Tá chorando porque tem fome? Então vamos comer." Ou quando a criança tá chorando o adulto fala: "Tá xixi? Essa fralda tá molhada? Então vamos trocar a fralda." Ela vai criando significado para as sensações das crianças, vai colocando em palavras aquilo que a criança está sentindo. Um recém-nascido sobrevive somente se a mãe, o pai ou a professora ou o adulto que cuida dela interpretar seus gritos, seus movimentos e posteriormente seus gestos e entonações, ou seja, se identificar por meio desses sinais as necessidades corporais e psíquicas das crianças, sabendo diferenciar uns dos outros. O adulto traduz em palavras as sensações dos bebês, também gesticula, oferece o seu rosto, o seu olhar, o seu sorriso e a sua ira. A criança constrói assim, a partir do rosto do adulto, uma série de signos que são vitais para ela sobreviver. Aprende a se acalmar, a esperar, sente-se querida, reconfortada, sabe quando está sendo aceito, percebe preocupação, carinho. Quando é ninada, apresenta uma série de feições ligadas ao afeto. Então a criança começa a ler. Ela lê as vozes, lê esses gestos, lê os espaços, lê o tom corporal de quem carrega ela nos braços, lê cheiros, lê com todos os sentidos, lê ininterruptamente, até que começa a emergir a fantasia. Sim, a criança vive num universo que transita entre a realidade e a fantasia. Essa mesma fantasia, o espaço imaginário, que a mãe ou o adulto facilitou quando tranquilizou, organizou, deu sentido àquilo que parecia caótico. Enquanto professora da educação infantil, atuando diretamente com os bebês, é importante perceber que a oralidade, a narrativa, é uma forma de ajudar os pequenos a lerem e interpretarem o mundo que estão inseridos. São os adultos ou as crianças maiores que vão apresentando o que há ao seu redor. Quando falam assim: "Oh, olha lá o cachorro, que bonitinho, ele está latindo, olha só, au au." Chama ele, diz au au, fala com ele. Ou quando diz: "Aqui tá frio, vamos colocar um casaco? Vamos colocar mais roupa para ficar mais quentinho?" Com essa fala, sem perceber,
Aquele que vai conversando com a criança está nomeando o animal, a peça da roupa, tratando sobre o que é frio, o que é quente, as sensações, fazendo onomatopeias e assim por diante. O som ameno, convidativo e carinhoso da voz e da melodia, do ritmo das palavras, faz toda a diferença aos ouvidos do bebê, que se sente convidado a acompanhar a narrativa. Isso não significa que a gente deva fazer estereótipos, né? Falar de forma artificial, nem falar palavras erradas, querendo imitar uma fala que imaginamos que é uma fala infantil. Também não precisamos falar todo o tempo palavras no diminutivo, como se estivéssemos nos aproximando do bebê. Claro que com isso eu não quero dizer que não possamos ter ternura, mas que é importante buscar a conexão com a criança, por meio da palavra, do olhar, do toque, compreendendo que o modo que nos relacionamos com ela é fundamental, pois estamos ajudando a ler o mundo. Nesse contexto, ler livros, contar histórias também faz parte do conjunto de ações que contribui para criar um mundo simbólico, o mundo do significado. Eu gostaria agora de citar uma outra autora colombiana, Yolanda Reis. Ela concedeu uma entrevista na revista Emília, em março de 2018. E essa autora, na entrevista, faz vários questionamentos. Dentre eles, ela pergunta: desde quando lemos? Quem nos faz leitores? Como nos tornamos leitores? E foi rastreando essas questões que terminamos chegando mais ou menos no útero. E a partir daí, não paramos de pensar: será que começamos a ler quando alguém nos conta um conto? Não. Quando alguém lê para nós? E lá fomos nós para trás, cada vez mais para trás. E é importante pensar que pesquisas atuais indicam que a partir do 6º, 7º mês de gravidez, a criança já consegue escutar. Então, falar com ela, ler história, cantar para ela, ajuda a ela ir percebendo a tonalidade da voz, o ritmo, ajuda ela a identificar que existe algo para além daquele útero. Yolanda Reis também afirma o seguinte: creio que tudo que acontece na primeira infância é um passo simbólico importante, mas também é um passo auditivo, um passo corporal. É como um ninho na comunicação que se constrói aí, através das múltiplas linguagens. As crianças entram nesse universo cada vez mais. Por isso temos que olhar muito as crianças, para ver como elas leem a primeira infância. As linguagens da infância são muitas e todas se conectam entre si. O que a palavra faz é criar esse espaço de encontro com uma cultura que já existe e que depois deixaremos. E isso torna os bebês partícipes dessa experiência de palavras. Ampliando então a perspectiva de leitura, podemos dizer que outra forma de ler é cantar ou escutar uma música. Quando cantamos para a criança, para os bebês, mais importante do que a letra da música é o ambiente acolhedor criado. Por isso não importa se a gente está cantando Boi da Cara Preta, se está cantando A Cuca Vem Pegar. Interessa é a melodia, é o sentimento que se instala nesse momento. Viver situações prazerosas, embaladas por canções, propicia calma, satisfação, bem-estar, e viver diversas vezes momentos como esse possibilita que que os bebês busquem repetir essas experiências. Sobre isso, Yolanda Reis também coloca que a literatura na primeira infância não está nos livros, mas na memória, nos corpos que cantam, em algo que escreveram e que você entrega ao outro.
Então eu gostaria de terminar essa fala de hoje clamando por um mundo em que possamos cantar mais para as crianças, que possamos olhar para elas, tocar mais, contar e ouvir histórias, poesias, interagir mais e melhor. A conexão entre adultos e crianças, entre crianças e crianças maiores, vai possibilitando que a leitura transcenda a letra, a palavra. É a leitura do mundo, como já dizia Paulo Freire. Espero que tenham gostado e façam boas reflexões. Até a próxima!